E aí galera, aqui é o Danilo Lacalle e você tá ouvindo o podcast do Fantasy Futebolista. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Fantasy Futebolista. Eu sou o Guilherme Gianni e no episódio de hoje estarei falando dos prêmios de temporada, os prêmios Fantasy Futebolista de Fantasy Football 2021. Quem foram os melhores jogadores, quem foi o MVP, o grande vencedor do MVP, quem foi o calouro do ano, jogador confiável do ano, o regresso do ano, o waiver do ano, barganha do ano e o mais esperado, para que a galera esperou assim com uma vontade de votar. Tinha gente votando no Bust do ano antes mesmo de eu liberar a votação pro Bust do ano. A galera gosta de reclamar, né? Mas faz parte. Esse é o nosso dia a dia. As votações mais interessantes foram do MVP e de Bust. É muito engraçado. A primeira e a última. Mas, explicando um pouquinho, né, todo ano, no início do ano começa a fazer a votação lá nos stories, para escolherem os prêmios, para a galera participar, para ter esse engajamento da votação popular, né, da galera, de vocês, para a gente fazer um comparativo entre quem que são as minhas escolhas para esses prêmios no ano e quem a galera escolheu. Então foi feito lá desde janeiro, fevereiro, essa votação, e eu estou postando, não estão todos postados nesse momento. Quem está ouvindo o podcast já vai conhecer todos os prêmios, mas quem acompanha só no Instagram vai esperar, e acho que até o início do mês, até o final do mês agora que termina todas as postagens aí dos prêmios de temporada. Não temos tantas notícias, né? Na verdade não temos muitas coisas relevantes acontecendo, né? A gente tem algumas situações pontuais na NFL, mas nada assim que vá levantar uma bola aqui. A gente tem, eu acho, algumas coisas que é interessante de falar, de comentar dessa semana. Está acontecendo o draft de uma liga paralela à NFL, né? O draft da USFL, se eu não estou enganado. Sim, se eu não estou enganado mesmo, é que eu não estou assim prestando tanta atenção nisso, porque quem me acompanha há muito tempo sabe, né? A página, o Fantasy Futebolista, antes de ser Fantasy Futebolista era Fantasy Football Brasil, e antes de ser Fantasy Football Brasil era a Alliance BR, Alliance of American Football Brasil, algo assim, que era a AAF Brasil, na verdade, que era sobre a Alliance, aquela liga que terminou no meio da temporada. Eu criei a página então para acompanhar a página, para ter um conteúdo brasileiro, como não tinha nada naquele momento, e eu achava uma coisa super legal, super interessante. Fui atrás, pesquisei, fiz uma pesquisa gigantesca, sabia os jogadores dos times, sabia umas coisas malucas assim. E aí até que quando falaram, não, a liga vai acabar e não vai nem até o final da temporada, me quebrou as duas pernas, os dois braços. Só não me quebrou o pescoço porque tô ainda aqui falando com vocês. Mas tá, eu não quebrei nada, tá? Fiquem tranquilos, tô 100%. Inclusive fiz teste de Covid hoje, negativo, tá tudo em ordem, tudo certo. Fiz a terceira dose semana passada, uma dorzinha de garganta essa semana. Resolvi fazer o teste por descargo de consciência e tava tudo 100%. Então estou negativado, estou 100%. Logo essa dor de garganta vai passar também e tá tudo resolvido. Até porque vem aí carnaval, né? E carnaval a gente sabe, né? Ainda mais com pandemia, é o momento pra gente ficar tranquilinho em casa com a família, curtir bem, descansar bastante. Às vezes esperava que ia sair outra coisa, né? Mas não saiu. Enfim, a gente teve essa questão, o draft tá ocorrendo da USFL, né? Eu acho que é o USFL, se eu tô falando bobagem aqui. É o SFL, o SFL, é United States Football League. Ô, louco, bicho. É uma coisa sensacional. A gente tem também uma outra... O que eu ia dizer? Era uma outra notícia que eu ia falar, acabei esquecendo. Pensei na USFL e esqueci do que eu ia falar. Eu nem... Pra ter uma ideia do quanto que tem notícias nesse momento no mundo aí da NFL. A gente tem novelas de Aaron Rodgers, Tom Brady começando, querendo fazer uma novelinha mexicana lá também. Mas enquanto não tiver nada certo, né, nada que seja verdadeiro, que realmente
se concretize. Eu não vou trazer nada aqui para vocês, até porque isso não influencia tanto. E eu queria também falar para vocês, primeiro aproveitar, mandar todo mundo aí seguir lá o Fantasy Futebolista, @fantasyfutebolista lá no Instagram, segue lá se você não segue ainda. Segue também no Twitter, se você tem Twitter, F_Futebolista, tentando participar um pouquinho mais, interagir um pouco mais pelo Twitter, porque a grande maioria da galera, das informações, elas circulam, elas chegam antes no Twitter. É uma ferramenta muito interessante pra gente utilizar, principalmente nesse meio. Lembrei, falando isso é porque era lá a notícia. Está sendo criado um modelo de fantasy football onde, inclusive, os jogadores de linha ofensiva serão pontuados. Está se chamando Auto-22, em alusão a todos os jogadores, né? E ele vai se dar em cima de pontuação do Pro Football Focus. Então, assim, a gente tem que ver como é que vai ser. A galera hardcore tá adorando a ideia, né? Eu ainda não fui tanto a fundo, tô só vendo de fora, assim, pra tentar analisar. Muito provavelmente não é um conteúdo que eu vou explorar. Eu sigo aqui no nosso conteúdo de ataque, nem focando na defesa, falando pouco de defesa, porque a ideia é justamente falar de quarterback, de running back, wide receiver, tight end, kicker um pouquinho e defesa fechada. Mas tem isso aí, se você quiser encontrar. Como que é agora? Eu tô com o Twitter aberto aqui para outra coisa e eu não estou com isso aberto aqui para poder falar para vocês. Mas é algo do Pro Football Focus, Auto-22, procura aí que você... Auto-22_PFF, bem original. Então, inclusive foi lançado no dia 22/2/2022, 6 anos de desenvolvimento, então não é uma coisa assim que o pessoal tá jogando aí pra lua e vendo o que vai acontecer. O pessoal pensou muito nisso, então vamos ver como é que isso vai ser. Alguns caras aí até falando que é o futuro do Fantasy Football. Vamos esperar para analisar todas essas situações aí e ver o que acontece. Mas eu queria trazer para vocês também, além de, se você não seguiu ainda, né, segue lá, @fantasyfutebolista, e também assine esse podcast, seja no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music ou nas outras diversas plataformas onde este podcast está. E eu queria também falar para vocês sobre um post do Brasil Fantasy Football, um post onde foi compilado todas as informações daqueles drafts que eu comentei, que eu postei, que a gente estava fazendo, uns mock drafts agora. A galera do Fantasy do BRFF convidou e a gente prontamente participou. Tem também o Matheus lá do Fantasy BR participando, e acabou que foi criado o ADP Experts Brasil de fevereiro, juntamente, mandar um abraço aí pro Rui, galera do Brasil Fantasy Football se puxou, ficou muito legal, muito bacana. Tá lá os 10 melhores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, os 9 melhores de cada posição, os 9 primeiros ADP de cada posição estão nos posts, que eu também fui colaborador lá no Instagram, olha lá que você vai encontrar. E não deixe de entrar no site do BRFF para ver a lista completa. O site, para quem não conhece, é brffootball.com.br. Vai ter lá ADP Experts Brasil, fevereiro de 2002. Rui Maurício que escreveu, tá sensacional e tá trazendo cada um dos jogadores escolhidos e em qual escolha, em média, cada um foi escolhido. É muito legal. Pra você que é fã hardcore, que você que gosta, já tá pensando, lá, e o draft, como é que vai ser? O que a gente vai como é que vai ser? Será quem é a pick 1, quem não é? Vou trazer pra vocês aqui só pra dar um gostinho. Pick 1, o cara mais escolhido na primeira escolha, Jonathan Taylor. Running back, Jonathan Taylor. Na pick 2, vamos dar uma olhada aqui. Eu tô entre Derrick Henry, a lista é grande, hein? É Derrick Henry com média de 2.7. Derrick Henry com média de 2.7 é o segundo a sair. Com média de 3, vamos ver quem é que tá com média de 3 aqui, de terceira pick. Cooper Kupp, 3.7. O running back, depois a gente tem Austin Eckler, Christian McCaffrey com uma média de 4. ADP de 4. O primeiro quarterback tá saindo é o Josh Allen, na 39ª posição. Bem pertinho dele, Patrick Mahomes, 39.7, então a média ficou bem próxima mesmo desses dois caras. É melhor você entrar lá e conferir, dar uma olhada em todos mesmo jogadores escolhidos, né? A gente tem aqui escolhas até 216, para ter uma ideia, tem jogador que nem eu conheço.
falando baixinho, nem eu conheço e tá aqui nessa lista. Fechou? Entra lá então e não perde esse super conteúdo lá do Brasil Fantasy Football também, nossos parceiros aí. E em março deve ter mais, tá? Tem mais Mock Draft, tem mais ADP Experts Brasil, então a turma tá boa. A turma já começou engajada nesse ano aí e quem ganha mesmo são vocês que nos acompanham, compartilham com seus amigos e tudo mais. Certinho? Vamos falar então de prêmios de temporada nesse momento aqui. Quem foi o melhor jogador de fantasy e quem foi o grande bust desse 2021. Vamos começar pelo MVP. Quem foi o MVP? Quem será que foi o grande MVP do Fantasy nessa temporada de 2021? Quem será? Eu vi assim, falando da galera, tá? A galera tava dividida entre Cooper Kupp e Jonathan Taylor, mas quando chegou na final, a galera foi com os dois pés no Cooper Kupp, e eu assino embaixo, Fantasy Futebolista também concorda que o Cooper Kupp foi o MVP da temporada 2021. Ele foi simplesmente espetacular. A pontuação que ele fez é algo absurdo. Ele foi um ponto muito, muito fora da curva, né? Ele que fez em Half PPR 367 pontos nessa temporada. Foram 191 targets, 145 recepções para ele, quase 2.000 jardas na temporada, sem contar 16 touchdowns. Foi suas maiores marcas na carreira e de longe. Ele foi um cara absurdo, né? É um cara que muita gente, inclusive, ele podia ser nomeado pelo Barganha do ano, porque ele foi escolhido bem abaixo, ele tinha um ADP baixo, e terminou como melhor jogador overall em PPR. Em Standard não, porque a gente tem quarterbacks, e aí acaba que o wide receiver cai um pouquinho, mas em PPR, Cooper Kupp foi o primeiro, inclusive geral, foi melhor que qualquer quarterback no Fantasy nessa temporada. Sem dúvida nenhuma, o MVP, foi o MVP do Super Bowl, isso é interessante, foi o jogador ofensivo do ano na NFL, e no Fantasy Football ele foi o jogador mais valioso. Quem tinha Cooper Kupp não trocou de jeito nenhum nessa temporada, né? Eu acho que todo mundo concorda com essa posição aí do Cooper Kupp. E ele que teve aí semanas, vamos ver, abaixo de 10 pontos, ele teve apenas semana 4 contra o Arizona Cardinals em Half PPR. E acima de 30 ele teve na semana 2, ele teve na semana 7, na semana 6 ele quase bateu os 30 pontos, semana 15, semana 16 e 17 ele teve 16.3 nas 16, 18,5 na 17, então foi um cara que colaborou e muito nos playoffs do Fantasy da galera. Esse foi um dos MVPs mais fácil de escolher, né? No ano passado o grande vencedor foi o Travis Kelce. Da minha parte, da galera, eu não lembro. Deixa eu ver aqui se está fácil para mim pegar essa informação. Aí já passo para vocês, inclusive, quem foram os caras que venceram no ano passado, porque essa informação não tem em nenhum lugar. Não tem em nenhum lugar essa informação. Estou aqui com 2020, mas foi 2021, né, espertão? Vamos ver aqui, onde é que tá? É coisa, cara. Tem 819 artes em 2021 feitas. É trabalho. É bastante coisa para se fazer. Tá separado por data. Como é que tá aqui? Vamos ver. Trey Lance, não. Tô já nos calouros aqui embaixo. Eu não vou encontrar. Será que eu encontro se eu botar MVP? MVP. Mas tá em... o MVP da galera foi o Derrick Henry no ano passado. Foi interessante. Foi legal. Então, o próximo prêmio que a gente teve, né, que a galera escolheu e que eu também escolhi, foi o Calouro do Ano no Fantasy Football. E adivinha quem foi o vencedor dessa disputa? Essa foi até mais fácil, né? A gente tinha como melhores aí o Najee Harris e o Ja'Marr Chase, mas o Ja'Marr Chase, ele ganhou de sobras. Ele teve uma temporada muito interessante, né? Quando deu liga. É engraçado que os reports dos training camps e também a pré-temporada dele foram um horror. Mas começou a temporada já com 18.4, 12.4, 20 pontos e meio, 10.7 contra os Jaguars. É outro cara que teve assim poucas semanas abaixo de 10 pontos, para ter uma ideia, em half PPR. Ele teve na semana 9 contra Cleveland, que ele foi um pouquinho mal contra os Steelers, e também contra Denver, quando ele simplesmente foi apagado contra a defesa do Denver Broncos na semana 15. Só que na semana 17, semana de grande final do Fantasy Football, ele fez nada mais, nada menos que 50.10. Ele foi responsável por muitos times serem campeões, isso já no seu primeiro ano. Então, para quem conseguiu Ja'Marr Chase lá no draft de calouros, quem escolheu ele, olha, no primeiro ano ele já fazer isso, o céu é o limite pro Ja'Marr Chase. É um cara que hoje está valendo bastante em ligas Dynasty.
Eu diria que, eu não sei exatamente, mas acredito que ele possa estar valendo inclusive mais do que o Cooper Kupp nesse momento. Não tenho valores, é uma coisa que eu trabalho pouco com valores, ainda mais nessa época do ano que ainda está começando, né? A gente... próximo mês, agora março, a gente começa a falar um pouquinho de Dynasty, de alvos para a Liga Dynasty. Mas o Ja'Marr Chase, assim, se tu quiser realmente ir atrás dele, tu vai ter que despender um capital muito grande para ir atrás de um cara desses. Então é um pouco complicado de dizer, vai atrás do fulano porque ele teve uma temporada sensacional. A mesma coisa de chegar no dono do Cooper Cup e pedir o que ele quer. Ele vai te pedir umas 5 escolhas de primeira rodada e tu não vai ter 5 escolhas. Normalmente nem tem 5 escolhas para se negociar, né? Então, o grande calouro do ano, Ja'Marr Chase, calor do ano no Fantasy em 2021. Depois a gente teve o jogador confiável da galera. O que é o jogador confiável? É aquele prêmio de consolação para quem não ganhou o MVP, né? É um cara que foi consistente, que ajudou bastante gente a se classificar para os playoffs, a seguir nas competições. Enfim, é aquele cara que toda semana você escalava, independente do jogo, independente do matchup, era difícil, não era, você colocava ele em todas as partidas. E a votação acabou ficando aí com o cara que não ganhou um MVP. E da minha parte, e com a votação da galera, o mesmo jogador ganhou, que foi o Jonathan Taylor. Outro cara merecido, né? Até aí a gente estava indo 100%, né? Até o jogador confiável da galera, a gente andou junto, fantasy futebolista e a galera. Depois começa a mudar um pouquinho, né? Porque o Jonathan Taylor não tinha como não vencer um prêmio nessa temporada. Ele foi aí o 5º em PPR, 7º em Standard. Ele foi o primeiro jogador... ele foi o jogador à frente, inclusive, do próprio Cooper Kupp em Standard, né? O Cooper Kupp terminou em 13º overall em Standard, Jonathan Taylor à frente dele. Um cara que nessa temporada, ele teve 332 toques, 332 corridas para 1.811 jardas, 18 touchdowns terrestres, mais 51 targets, 40 recepções para 360 jardas e 2 touchdowns aéreos, 349.10 pontos em half PPR nessa temporada de 2021. Então foi sensacional. É um cara aí que em todos os mocks que a gente fez ali com a galera do Brasil Fantasy Football, com a galera do Fantasy BR, em todos eles o Jonathan Taylor saiu com a pick número 1. Aí depois variou um pouquinho, mas a pick número 1 foi dele. Eu acho que difícil algo sair da mão dele. Pelo menos essa escolha número 1 geral do próximo Fantasy Draft sair do Jonathan Taylor, independente. Aí a gente olha que engraçado, né? Independente de quem for o quarterback, independente do que... Cara, Jonathan Taylor, ele se firmou em como o melhor running back, como o melhor jogador de fantasy para se escolher na próxima temporada, na primeira rodada da próxima temporada. Foi um cara que até teve jogos abaixo, né? Semana 2, semana 3, mas foi só... Tirando isso aí, ele não baixou nenhuma semana de 10 pontos. Inclusive, se a gente mudar essa escala aí para 14 pontos, abaixo de 14 pontos, ele teve, além dessas 2 semanas que eu citei, apenas a semana 16. Foi um cara que nos playoffs não foi mal, 23 pontos na semana 15, 10.8 na semana 16, foi um pouquinho mais baixo. Na semana 17 fez 17.9 e teve ainda aquela semana histórica contra o Buffalo Bills, 51.9 pontos. Ele que fez 185 jardas, 4 touchdowns naquela semana, 5 touchdowns na verdade, porque 4 foram terrestres e 1 foi aéreo. Então, contra a defesa do Buffalo Bills, isso que é ser o jogador confiável do ano, né? Você escalar contra um Buffalo Bills e o cara te tirar mais de 50 pontos em half PPR. É algo simplesmente espetacular a temporada do Jonathan Taylor e como ele deu esse salto, né? Se eu não me engano, ele era o 9º escolhido, com o ADP de 9º escolhido na board, e no ano que vem ele já pulou para a primeira posição. E assim, dificilmente ele vai sair disso, inclusive em ligas que seja super flex. Eu acho que só se você é daqueles que não gosta de deixar passar na primeira rodada um quarterback. Mas se você tiver a oportunidade de ter a primeira escolha, eu acho que é muito mais fácil você escolher um Jonathan Taylor do que um Josh Allen. Seguindo nossos prêmios, a gente teve o prêmio do regresso do ano. O que é o regresso do ano? Ele faz alusão ao Comeback Player of the Year. Mas o regresso do ano, no nosso caso, não quer dizer um cara que esteve machucado. Pode ser, com certeza pode ser, porque um cara que esteve machucado é um cara que teria dúvidas, que não foi tão bem na temporada anterior. A gente tem casos assim também, mas principalmente a gente pensa na pontuação. Quem foram jogadores
que no ano passado não tiveram uma boa temporada e nesse ano se voltaram a ter uma relevância, voltaram a jogar bem. A minha escolha, a escolha do Fantasy Futebolista no regresso do ano foi no Joe Mixon, running back do Cincinnati Bengals, que tinha, tirando a temporada passada foi a pior temporada da carreira dele, né? Ele atuou em 6 partidas, teve um total de 88,10 pontos, terminou na posição 49 de running back. Simplesmente irrelevante, isso mesmo, fazendo 4 touchdowns naquelas 6 partidas. Se machucou, ficou fora. Voltou nessa temporada bem desacreditado, dificilmente ele saía na primeira rodada nos drafts de fantasy, mas com também a ajuda de Joe Burrow e companhia, um ataque aéreo fulminante do Cincinnati Bengals que chegou no Super Bowl, Joe Mixon foi um cara muito importante para a equipe. Atuou em 16 partidas, não atuou em uma delas, atuou em 16 partidas. Foi o terceiro em standard, 4 em PPR, terminou com 264,9 pontos, aí tendo 292 toques na bola, 292 tentativas de corrida, 1.205 jardas para ele, 13 touchdowns terrestres, mais 42 recepções de 48, uma média altíssima de recepções, com mais 3 touchdowns aéreos. Para mim, Joe Mixon, e sim, existia disputa aqui, foi um prêmio que eu tive que pensar, mas um cara que 2018 terminou no top 10, um cara que 2019 terminou no top 10, teve essa queda gigantesca no ano passado, e ainda assim no ano passado não saía tão alto, se eu não estou enganado. Nessa temporada ele caiu pela questão da lesão. Ficou saudável e se tornou aí um dos melhores running backs do Fantasy nessa temporada. A galera escolheu quem? A galera escolheu Deebo Samuel como regresso do ano. É outro cara que poderia sim ser mencionado, foi um cara que eu também pensei. É um cara que não conseguiu ficar saudável ainda numa temporada inteira, não atuou em 17 partidas por nenhuma equipe. Por nenhuma equipe é bonito, né? Porque ele só jogou no San Francisco 49ers em todas as temporadas. Na primeira ele atuou em 15 partidas, na segunda em 7, que foi no ano passado, e nessa ele atuou em 16, assim como o Joe Mixon, que atuou em 16 partidas, mas na temporada passada ele se machucou e não conseguiu se recuperar, e quando foi um dos busts da temporada passada, terminando com apenas um touchdown nessa temporada passada, poucas jardas, quase na posição número 100 no Fantasy, ele terminou de wide receiver, e nessa temporada ele terminou como segundo em standard e terceiro em PPR, simplesmente sensacional. Eu acho justo a posição da galera em escolher ele foi um cara importante durante a temporada e nos playoffs também, ficou de fora apenas na semana 13, provavelmente quem tinha ele já nessa semana 13 já devia estar bem encaminhado, porque ele foi um dos jogadores que mais esteve presente em times dessa pós-temporada do Fantasy Football, e tá mais do que justo ele ser o regresso do ano, porque teve uma temporada passada ruim, e nessa temporada quebrou a banca, inclusive foi melhor do que o Joe Mixon, mas eu quis colocar, por que meu voto no Joe Mixon e não no Deebo Samuel? Primeiro porque eu já tinha o Deebo Samuel imaginando ele num outro prêmio também, que eu acho que ele se encaixa um pouco melhor do que no regresso do ano. Mas muito porque o Joe Mixon, esquecendo essa situação, porque o Joe Mixon já tinha sido relevante e perdeu relevância por causa da lesão, por causa da não participação dele na temporada passada, como se esperava. O Deebo Samuel não tanto, ele não teve uma temporada de estouro, de top 10. Ele terminou 2019 com expectativa, sim, mas acabou na 32ª posição em PPR e 28ª em Standard, isso como calouro. Então se criou uma expectativa para a temporada de 2020 nele, foi mal, se lesionou algumas vezes e não conseguiu se manter saudável. O Joe Mixon não, ele teve 2 temporadas boas de top 10 e na temporada passada foi bem abaixo. Por isso, nessa temporada, esse retorno dele, esse regresso dele, lhe prontificou como o prêmio regresso do ano. Fantasy Futebolista. Seguindo nossos prêmios, a gente tem o prêmio Barganha do Ano. Quem que é o Barganha do Ano? O Barganha do Ano é aquele jogador que foi escolhido lá na metade do draft, ou até no final do draft, e que teve uma participação muito importante no Fantasy da galera nessa temporada. Quem foi a minha escolha? Para mim, como eu já disse, o Deebo Samuel já estava encaminhado para um outro prêmio. Era para o Barganha do Ano, porque ele tinha, vamos ver aqui, ADP Fantasy Football 2021, para ver onde é que ele estava sendo escolhido em 2021, né? Vamos ver aqui, por que eu apertei? Deebo Samuel. Ele estava sendo escolhido na posição 87, apenas o wide receiver número 35 a sair da board. Pensa que ele estava como um wide receiver 3,
saindo da board e terminou como o segundo melhor em Standard, terceiro em PPR. Sem dúvida alguma, para mim, não tinha outro jogador para se colocar na barganha do ano. Entendo o voto da galera, mas não concordo, porque eu acho que o barganha, o jogador que a galera escolheu no barganha do ano tinha que estar em um outro prêmio. E eu já vou até falar por quê, tá? Deixa eu só confirmar uma situação aqui, fazer um cálculo bem rápido. Falando pra vocês que a barganha do ano da galera foi o Cordarrelle Patterson. Assim, por que eu não concordo, tá, com a barganha do ano Cordarrelle Patterson? Eu sei que teve muitas ligas que ele foi escolhido. Muito próxima da temporada, a galera tava já querendo ter ele na equipe e tudo mais. Mas eu recordo bem que o Cordarrelle Patterson era um cara que não estava sendo escolhido e o ADP dele prova isso. Se a gente pegar, por exemplo, uma liga... a gente pode pegar aqui... Ele era escolhido na posição 237, para se ter uma ideia, o Cordarrelle Patterson. Isso aí numa liga de 12 times, rodada 19. Então, dificilmente tinha tanta... vamos dizer, ligas redraft não tinham um cara com... ligas com tanta profundidade assim. Ligas mais profundas sim, com elencos maiores, ok. Mas na maioria das ligas o Cordarrelle Patterson era undrafted. Por isso que ele não se encaixaria tanto no barganha do ano. Mas, como eu sei que tem uma galera hardcore aí que acabou escolhendo ele... Não vou também dizer, a galera não sabe nada, não entende nada. Até porque a galera queimou o voto do Deebo Samuel, que seria uma baita escolha, no prêmio anterior. E aí complicou depois do prêmio aí pro Cordarrelle Patterson. Um outro cara, se eu não me engano, era o Dawson Knox, algo assim. Foi uma disputa entre uns jogadores aí que estavam um pouco mais abaixo do que o Deebo Samuel, Deebo Samuel, por exemplo. Me enrolei aqui pra ia falar Dabo. Tô pensando lá no Brian Dabo, lá no nosso Chico Barney da NFL. E me compliquei um pouquinho aqui na língua. Mas, então, eu acho que não precisa explicação, né? Por que o Deebo Samuel foi minha barganha do ano. E nem porque que a galera escolheu o Cordarrelle Patterson. Mas, deixando aqui claro que, pra mim, o Patterson, ele não merecia ser a barganha do ano por normalmente ser um cara não draftado. E aí a gente segue pro próximo prêmio, né? Pro próximo prêmio, que é o waiver do ano. E aí sim, no waiver do ano, sem dúvida alguma, eu fui de Cordarrelle Patterson. Porque ele sim foi o waiver do ano. Ele era um cara que tinha um ADP de não draftado. E estava nos waivers de muitas ligas. E após a primeira semana ele já começou a ser escolhido, se eu não estou enganado. Porque ele já teve uma primeira semana condizente com aquilo que ele acabou tendo durante o restante da temporada. Que até quero pegar os números para mim não falar besteira para vocês. E aí o Sleeper resolve atualizar a página e eu fico sem a informação. Inclusive, Sleeper, por favor, arrume o app no iOS. Senão a gente vai ter um problemão aí para Liga, para Super League e para outras diversas ligas que existem por aí. E não está querendo abrir a pontuação. Abre o Cordarrelle Patterson. Ele fez uma temporada tão incrível que abre a pontuação dele e fecha. Eu não consigo ver a pontuação dele. Vamos entrar no Fantasy Data aqui e pegar o Cordarrelle Patterson. Mas, de qualquer forma, eu escolhi ele lá no Scott Fish Bowl. Ele não foi um cara não draftado no Scott Fish Bowl porque eu o escolhi na penúltima rodada, justamente pensando numa situação que começou a surgir rumores de que ele poderia sim ser o running back número 1 do Atlanta Falcons. E foi realmente o que aconteceu. Na semana 1 ele teve 7.7, mas, se eu não me engano, ele teve uma porcentagem alta de snaps. Aí na segunda semana ele já pulou, né? Já foi para 21.4 em half PPR. Na quarta semana já tinha 32 pontos na conta. E assim ele foi melhorando. O final de temporada dele não foi tão animador. Na semana 15, 16 e 17, nos playoffs do Fantasy, ele fez todos os jogos abaixo dos 8 pontos. Mas durante a temporada ele foi um cara bem interessante, tendo inclusive esse jogo de 32.1, um jogo de 26 pontos e meio. Então é um cara que, saindo dos waivers e terminando como ele terminou, agora até eu não lembro em que posição que ele terminou aqui, até porque não está aparecendo. Ele terminou como o running back 9 em 2021. Então foi bem interessante, foi bem bacana a participação dele. Um cara que gera dúvidas para a temporada que vem, né? Tá com 30 anos, vai fazer 31 anos agora, dia 17 de março. Olha, ele é de 91 também, eu também sou de 90, também faço 31, Cordarrelle Patterson.
nessa temporada aqui, mas eu não sou running back, então eu ainda tenho aí, acho que de repente alguns anos até me aposentar do Fantasy Football. Mas é uma grande dúvida, até porque ele é waiver, né? Ele é um jogador livre, ele é free agent nessa temporada, e a gente tem que esperar ver onde é que ele vai cair. Se ele segue nos Falcons, seria uma notícia muito, muito interessante. E a galera, quem a galera escolheu para waiver do ano? A galera escolheu o Hunter Renfrow, wide receiver do Las Vegas Raiders. Era um cara que estava sendo escolhido na posição 332, inclusive, após o nosso querido Cordarrelle Patterson. É um cara que estava completamente fora do radar e não se criou tanta expectativa em cima do Renfrow. Ele acabou sendo um cara muito relevante, principalmente em ligas PPR. Porque ele teve muitas recepções em algumas semanas. Ele é um cara que ele aproveitou da não participação do Darren Waller. No ano passado ele já tinha acontecido isso com ele. O Darren Waller não jogando, ele teve grandes ações. Mas essa temporada, mesmo com o Darren Waller, ele apareceu um jogo aqui, outro ali. Ele que engatou mesmo a segunda marcha depois da semana de folga. Até lá ele tinha tido 2 semanas boas, as outras semanas um pouco abaixo. Mas isso falando em half PPR. Depois disso foram apenas 2 semanas abaixo dos 10 pontos. Ele que foi um cara que também foi interessante na final com 17,74 pontos contra os Colts na semana 17. É um cara que foi bastante confiável. Terminou na posição 11ª posição em PPR. Então terminou muito bem, 14º em Standard. Foi sua melhor participação no Fantasy Football, terminando com 9 touchdowns, 1.038 jardas aéreas. Então foi um cara que vai subir muito nos rankings, não vai ser um cara não draftado na próxima temporada. E justíssimo, galera, ter escolhido o waiver do ano, o Hunter Renfrow. Eu acho que cabia aqui também, tanto para ele como para o Patterson. Eu acho que o Patterson foi um pouco mais impactante por a gente não esperar tanta coisa do Patterson. Mas o Renfrow também estava no meu radar para uma possível escolha nesse prêmio de waiver do ano no Fantasy Football. E o Bust do ano, grande Bust, o grande jogador que, assim, quebrou os times do Fantasy Football, que ninguém mais confia, que todo mundo queria passar longe nessa temporada. Eu fui um cara que, desde que começou a temporada, eu analisei bem essa situação. Até pensando já quem que eu vou escolher como Bust do ano, e eu vou dar minha explicação aqui porque que ele é diferente do Bust da galera, apesar do Bust da galera ser o Bust de muita gente. O meu Bust fantasy futebolista foi o Allen Robinson. Allen Robinson, wide receiver do Chicago Bears. Por que eu escolhi o Allen Robinson como Bust do ano? Cara, olha que em half PPR ele não teve um jogo acima dos 10 pontos e ele esteve presente em 12 partidas. Ele não atuou na semana 15 e 16, atuou mal na semana 17 contra os Giants. Ele começou, daí ele teve 6,5 pontos. Aí na semana 2 ele teve 9,4. Opa, melhorou um pouquinho. Na primeira semana ele teve 11 targets. Na segunda ele teve 4 e melhorou. Teve um touchdown. Vai engrenar, é um cara para se comprar. Cara, ele foi muito mal. E o pior é que, além de ele ter ido mal, ele dava esperança para as pessoas. Ele dava esperança. Então tu ia lá, ele ia mal. Não, mas o próximo jogo é favorável contra os Lions. Próximo jogo, quem sabe a gente pode colocar. Aí ia lá e fazia 3 recepções. Aí depois contra os Raiders. Não é tão difícil. Ele vai dar a volta por cima. Aí ele vai mais mal do que ele foi contra os Lions. Aí depois jogos ali contra Green Bay, Tampa Bay, São Francisco, Pittsburgh, mal. Aí entrou bye e depois ele não jogou em 3 partidas. Quando voltou contra os Packers, será que ele estava machucado? Ele vai se recuperar agora? Justin Fields acho que jogou nessa partida já. Teve toda essa situação com Dalton, Fields, Foles. Agora ele vai jogar bem. Daí ele não jogava. Aí depois na outra partida ele não estava mais presente. Aí na final ele estava de volta e daí tu olhava pro teu banco. Caramba, eu tenho o Allen Robinson. O que eu faço? Vou escalar ele ou não? Cara, vai que ele vai bem, eu não vou me... E assim foi indo durante toda a temporada. Por isso que pra mim o bust do ano foi o Allen Robinson e não esse que eu vou falar logo em seguida, que a galera escolheu. Pela situação da galera seguidamente tentar colocar ele, colocar e se dar mal, até trocar por ele no início da temporada e acabar ali que ele não... Ele vinha de 2 temporadas. Temporada 2019, ele terminou em 7º como PPR. Temporada 2020, ele terminou em 9º. É um cara que teve 154 targets em 2019 e 151 targets em 2020.
7 touchdowns em 2019 e 6 touchdowns em 2020. Isso pelo Chicago Bears. Cara, tu olha pra esses números aqui, tu diz que esse cara vai ir muito bem, vai, sabe? Ele fez isso aí com o Andy Dalton, quem era o quarterback? Com o Foles. O Dalton já não tava... Não, o Dalton tava nos Cowboys na temporada passada. Em 2020. Quem é que era o quarterback? Agora me deu um branco. Quem é que era o quarterback? Foi o Foles, não foi o Foles? O quarterback da temporada 2020 pelos Bears. Por boa parte da temporada foi o Foles. Então, cara, eu não sei nem o que dizer sobre o Allen Robinson. Acho que já falei até já perdi tempo demais falando sobre o Allen Robinson. Pra mim ele é o bust e não, assim, eu concordo com a escolha da galera, mas eu fui no Allen Robinson por essa situação de você escalar ele e sempre achar que ele vai dar a volta por cima. A galera foi mais foi mais assim condizente e deu o bicampeonato para esse cara, o B-Bust para esse cara, que foi o Christian McCaffrey. Concordo com a escolha por ele ter sido o número 1 novamente. Eu fiz muita campanha para ele ser o número 1. Ele começou bem, teve uma semana boa contra os Jets, teve uma semana boa contra os Saints e na semana 3 a lesão. Aí ele perdeu 4, da semana 4 até a semana 8. Ali eu acho que é o ponto que vale a menção dele como bust. Dessa semana 4 até a semana 8. Por quê? Porque ele teve 2 semanas boas no início da temporada. E aí, quando ele se machuca, o que tu pensa? Não, ele vai voltar, ele teve uma lesão no tornozelo. No tornozelo não, ele teve uma lesão na coxa. Ele vai voltar, vai se recuperar, tá tudo certo, não tem problema. E o time foi piorando, os caras lá na Panthers foi piorando. E aí quando ele voltou contra os Patriots, não foi tão bem, foi o jogo da volta. Semana 10, semana 11 ele foi bem contra os Cardinals e contra o Washington. Aí na semana 12 não foi bem e a lesão retornou. E dali pra frente ele não estava mais disponível. E a gente, o que eu posso dizer? Que toda semana a gente sabia se ele ia jogar ou não. Eu não fui nele justamente por essa situação, porque durante a temporada a gente sabia se ele ia estar elegível ou não. Diferente de alguns jogadores que às vezes se machucam e aí chega... ele tá na Game Time Decision, ele tá na hora do jogo, o pessoal vai decidir se ele joga ou não. E isso aí vai te minando, vai te quebrando, vai tirando tuas possibilidades de brigar por alguma coisa. No ano passado foi muito mais assim. Foi muito mais, não, ele vai jogar, uma semana só, ele vai se recuperar. E aí ele perdeu o resto da temporada. Só que eu entendo também a galera, escolheu ele como o número 1. Não foi bem na temporada, atuou em 7 partidas, ano passado ele atuou em 3 partidas só. Depois de ter feito uma temporada histórica na temporada 2019, fez mais pontuação inclusive do que o Cooper Kupp nessa temporada. Para você que é mais novo e não tem ideia do que o Christian McCaffrey representa para o Fantasy Football, eu queria ter uma camiseta do Christian McCaffrey. Se alguém aí tem, não precisa nem ser uma jersey, uma camiseta só Run CMC, quiser mandar aí, eu mando pra vocês o meu endereço, vocês me mandam aí a camiseta, porque eu adoro o Christian McCaffrey, apesar disso, mas é um cara que eu vou tentar evitar na próxima temporada, porque realmente não... Fica difícil votar num cara como esse pra ser a primeira escolha, pra você ter no time e ele acabar se machucando. Por isso eu acho que a galera, de certa forma, foi um pouco cruel, na minha opinião, com o Christian McCaffrey, por ele ser bicampeão do Bust do ano, né? Já tinha sido ano passado. E aí ganhou novamente esse ano. A galera esqueceu um pouquinho, eu acho, do Allen Robinson. Ou teve a sorte de não ter o Allen Robinson nas suas ligas de fantasy. Esse foi nossos prêmios de temporada. Eu espero muito, muito, muito mesmo que esse não seja o pior episódio da história. Porque, se eu não estou enganado, o ano passado esse foi o pior episódio da história. É o episódio que menos teve reproduções. Sei que a galera diminui um pouquinho o ritmo. Todo mundo fica esperando a temporada para começar a acompanhar um pouquinho mais o Fantasy. Agora é mais a galera que joga Dynasty e vai começar a se movimentar, principalmente quando a gente começar a falar em alvos de Dynasty, em jogadores para ser draftados e tudo mais. Mas a gente ainda segue um pouquinho no review, segue falando. Na semana que vem a gente tem First Rounders. Ainda não saiu nada, inclusive nem o Bust do ano não saiu, nem o Waiver do ano. A barganha da galera não saiu ainda no Instagram. Vai sair amanhã, quinta-feira, 24/2, o barganha da galera. Hoje saiu o meu barganha, que foi o Deebo Samuel. E na semana que vem a gente tem os First Rounders, que é um review de cada um dos 12 primeiros jogadores a saírem da board
do nosso Fantasy Football, né? O Christian McCaffrey foi o número 1, o Dalvin Cook foi o número 2. Como é que esses caras terminaram? Em que posição da sua posição eles terminaram no overall? Quantos pontos eles fizeram? Quantos pontos eles fizeram na temporada regular? Quantos pontos fizeram nos playoffs? Então, a gente consegue dar entender um pouquinho como cada um deu retorno dessa sua primeira escolha da temporada, certinho? Semana que vem a gente fala sobre esses first rounders. Lembrar vocês, se cuidem nesse carnaval, por favor. Covid parece estar querendo dar uma trégua, mas a gente não pode ratear, não pode deixar de se vacinar, fazer nosso dever como cidadão, pensar no próximo, não ser tão egoísta. Não ser tão egoísta não, né? Nunca ser egoísta. Então, fica aí uma atitude bem bacana para você deixar de ser egoísta se você está sendo. E fazer as 3, fazer tudo que precisa. Que ninguém vai morrer por causa disso, fiquem tranquilos, tá? Não vai acontecer nada. Certinho, nos falamos na semana que vem, qualquer coisa manda um direct, se tá movimentada a sua Liga Dynasty, pode mandar lá no DM que a gente vai conversando, vai dando dica, vai falando. Essa é uma hora muito importante para se fazer mudanças, seja em regras de redraft, nem tanto redraft, é mais pra frente na temporada, mas principalmente Dynasty, as mudanças as parametrizações devem ser feitas antes do draft de calouros. Então agora se discute para se aplicar para a próxima temporada. Minha liga não tem Taxi Squad, bota Taxi Squad, é bem importante. O número de Injured Reserve é pouco, é muito. A data do draft de calouros está sendo feita logo depois do draft, seria interessante fazer depois uns 10 dias, mais ou menos, que aí já tem conteúdo nas páginas de Fantasy mundo afora, e por aí vai. Então essa é uma hora muito interessante. Se tem alguma coisa que você não gosta, para mudar a pontuação de kicker, para quem tem kicker em Liga Dynasty, entra lá, tem podcast aqui sobre, inclusive lá no Brasil Fantasy Football tem um artigo que eu escrevi sobre os kickers com uma ideia de pontuação que é utilizada na Super League. Então, se você quiser aplicar isso, eu acho bem, bem interessante. E se você também quiser jogar uma Liga Dynasty e não tem galera para jogar, me manda um direct, a gente cria uma liga, eu ajudo na divulgação, tu vai ver que logo, logo a gente vai ter uma liga Dynasty aí pra você jogar, pra você brincar aí o ano inteiro, certo? Um bom resto de semana, um bom final de semana, bom feriadão pra quem tem feriadão, e a gente se fala na semana que vem. Um abraço!